Capítulo 2. A lei de Deus nos conduz a Cristo, nosso supremo salvo-conduto para a salvação. Parte 1. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Se há governo, há lei. Muitos afirmam com alegria e com um brilho nos olhos até que pertencem ao reino de Deus, ao reino da graça, e isto é realmente muito bom. Como seria triste não pertencer a esse reino maravilhoso? Deus aceita com todo o seu amor a sinceridade de cada pessoa, mas também colocará diante de si em breve cada um de nós, para que hajam esclarecimentos fiéis sobre nossas ações, para que seja tomada a decisão final quanto ao nosso futuro, diante da eternidade. Ocorre que pertencer a um reino em que não há lei deve ser considerado simplesmente impossível, ainda mais quando se trata do reino de Deus. Foi nesse seu reino perfeito e eterno que o arqui-inimigo quebrantou a sua santa e eterna lei, antes de ser expulso do céu. Senão, o que foi afinal que Lúcifer transgrediu quando afrontou ao Criador, espalhando entre os anjos a mentira de que Deus não era tão justo assim como pensavam? Se foi a lei de Deus que ele transgrediu, qual seria sua principal intenção quando abordou ao primeiro casal Adão e Eva? O que a Bíblia tem a ensinar sobre a questão da lei e também das leis de Deus? Pois bem, o mesmo ser maligno que atacou a lei de Deus no céu, também o fez aqui, neste mundo. Sua lei é aquela em que se preconiza que o mais forte deve sobreviver, e não que todos devam viver em harmonia de maneira igualitária. Por sua nefasta ideologia, não há que se estabelecerem restrições quaisquer, pois todos devem ser livres para fazer aquilo que bem lhes parecer. Ora, com isto, temos o caos total e a impossibilidade de se conviver em coletividade sem riscos de autoextinção, já que cada um poderia, sem qualquer temor restritivo, roubar, matar, sequestrar e assim por diante. O ataque feroz de Satanás contra a lei de Deus é, na realidade, um ataque direto ao próprio Senhor Eterno, já que sua santa lei é a expressão viva da sua própria essência, ou seja, do amor que constitui absolutamente toda a sua existência. Deus é amor. 1 João 4:8. Portanto, aquelas pessoas que insistem em afirmar que a lei de Deus foi extinta ou que se destinava apenas e tão somente ao povo judeu, resta uma reflexão. Se Deus é amor, e Ele o é, e sua lei é sua própria constituição existencial, como tal lei poderia ser extinta? Como a lei de Deus seria aplicável somente a um povo, uma nação, e não a todas as criaturas conscientes que Ele criou? Se o povo de Israel foi constituído para levar ao mundo a mensagem de Deus, como não levaria também a mensagem da santa lei? Como a humanidade poderia ter vivido de Adão e Eva até Moisés sem uma lei que lhes garantisse as condições de sobrevivência equilibrada em comunidade? Aliás, o que foi que os antediluvianos transgrediram conscientemente para serem réus do juízo do dilúvio? Sem lei não há governo neste mundo, pois sem lei só resta a barbárie da brutalidade incontrolável de pessoas irreconciliáveis. Vejamos agora relevantes expressões bíblicas sobre a lei. Jesus: não pensem que vim anular a lei ou os profetas. Não vim anular, mas cumprir.
Mateus 5,17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Como mencionado no início, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15,10. Expressões de Paulo. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Romanos 7,7. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. Neste aspecto, Cristo é a terminação ou a conclusão da lei como meio de salvação, ou seja, só por Cristo somos salvos e não pela observância da lei. Ampliaremos ainda mais as considerações sobre Romanos 10,4 mais adiante. Uma linda expressão de João. O cumprimento da lei é o amor. João 15,10, King James Version. Como vimos, a lei de Deus é a expressão viva do próprio amor. Em função disto, o próprio Jesus Cristo assim se refere a ela, quando orienta as pessoas do seu entorno de que os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.